Olá pessoal, estamos aqui com dicas para concursos para professores. A nossa dica hoje é uma dica de legislação educacional, trabalhando aí com a educação como direito público subjetivo. Vamos ver aí como que esse tema aparece para a gente. No primeiro momento, onde e como caiu, né? Qual prova caiu, né? Em qual concurso caiu esse tema? Então caiu lá no concurso de PEB 2, né, de Ribeirão Preto, na prova da VUNESP, né, a banca aí VUNESP, em 2013. Vamos ler a questão para a gente ter uma ideia de como trabalhar com esse tema. Então é a questão 46 dessa prova, que diz o seguinte: as diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos afirmam que a titularidade do direito público subjetivo ao ensino fundamental continua plena para os jovens e adultos. Acerca do direito público subjetivo, é correto afirmar que é aquele. Então percebam que é uma questão que trata aí das diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos, mas que busca o seu fundamento lá na ideia de educação como um direito público subjetivo, né? Então, ela traz a questão das DCNs de EJA, mas o que ela perde aqui, ó, acerca do direito público subjetivo. Então, ela está pedindo para a gente a definição do que é esse direito público subjetivo. Vamos ver as alternativas. A, pelo qual o titular de um direito pode exigir imediatamente o cumprimento de um dever e de uma obrigação. B, constituído por um conjunto de regras impostas aos indivíduos nas suas mais diversas relações. C, pelo qual o indivíduo é detentor de um direito que não está claramente definido na legislação. D, que determina a conduta por meio de normas que os indivíduos devem observar nas relações sociais. E, que diz respeito aos direitos sociais básicos, como o direito à vida, à liberdade, à propriedade privada e à segurança jurídica, ok? Então, antes da gente focar aí nas alternativas e na alternativa correta, vamos buscar a explicação desse conceito. Né? Onde que está esse conceito, primeiramente? Lá na Constituição Federal de 1988, ela vai aparecer lá no artigo 208, no parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Depois ela vai aparecer lá na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? A Lei 9394 de 1996. Lá no artigo 5º vai dizer o seguinte, ó: o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. Então percebam, né, que a LDB ela aprofunda um pouco a questão. Dentro do ordenamento jurídico, a gente tem a Constituição Federal como a nossa lei máxima, né? A LDB como uma lei específica da educação. Ok, então ela retoma o conceito lá da Constituição Federal e aprofunda, né, dando aí um pouco, definindo melhor esse conceito. Né? Então vai dizer, ó, que pode qualquer cidadão ou grupo de cidadão, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Então já tem uma ideia do que é esse direito público subjetivo, né? Aquele que o poder público pode ser acionado para cumpri-lo imediatamente. Ok? Vamos ver um pouco aí na literatura, né, na academia, como se pensa essa questão do direito público subjetivo. Né? Uma definição que eu peguei lá de um artigo da Clarice Seixas Duarte. Né? Esse artigo eu vou deixar como link aqui na descrição do vídeo, né? Então vocês podem depois acessar esse artigo, quem tiver interesse aí, para ler o artigo na íntegra. Ok? Então ela vai dizer o seguinte, ó, o direito público subjetivo confere ao indivíduo a possibilidade de transformar a norma geral e abstrata contida num determinado ordenamento jurídico em algo que possua como próprio. A maneira de fazê-lo é acionando as normas jurídicas, direito objetivo, e transformando-as em seu direito subjetivo. Olha só que interessante. Então, ó, normas jurídicas são o direito objetivo. Quando a gente vai requisitar esse direito, quando a gente vai exigir esse direito
ele se torna um direito subjetivo, né? Então, o direito objetivo são as leis em si, e o direito subjetivo quer dizer que está aplicado a uma ocasião específica, a um sujeito específico, né? Vamos ver como que continua aí, né? Ou seja, né, é plenamente eficaz e de aplicabilidade imediata, né? Se não for prestado de forma espontânea, pode ser exigido socialmente, judicialmente, né? Então percebam, a educação é um direito público subjetivo que é plenamente eficaz e de aplicabilidade imediata. A educação, se não for prestada de forma espontânea, pode ser exigida judicialmente, ok? Então a gente pode voltar lá para a nossa questão, né? Então a questão tem aí o enunciado primeiro e depois a pergunta objetiva, que é a seguinte: acerca do direito público subjetivo, é correto afirmar que é aquele, né? Então qual que é o direito público subjetivo? É aquele pelo qual o titular de um direito pode exigir imediatamente o cumprimento de um dever e de uma obrigação. Ok? Então a gente vai ficar aí com a alternativa A. Né? Então, o direito público subjetivo é aquele pelo qual o titular de um direito pode exigir imediatamente o cumprimento de um dever e de uma obrigação. Ok, pessoal? Agradeço aí a atenção de vocês. Qualquer dúvida vocês podem enviar para a gente, né? Se teve alguma dúvida, alguma questão, envia para a gente, né? Em nosso e-mail, contato@concursosparaprofessores.com, né? Que aí a gente vai pegar essa questão, vai analisar e vamos, quem sabe, gravar um vídeo aqui para vocês também poderem tirar as suas dúvidas, ok? Até a próxima.